Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 12, a partir do verso 41. É a história da oferta da viúva pobre. Ele diz assim: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Amém. Primeiro ponto que eu vejo nesse texto, a parte ainda do que gostaríamos de, com a graça de Deus, comentar. Primeiro ponto é que a questão do tributo para o templo, ou como se costuma chamar o dízimo, a oferta, ela passa do Antigo para o Novo Testamento, porque se não passasse, não haveria melhor oportunidade do que essa de Jesus dizer: isto é inútil, não era para trazer essa oferta, não era para dar. Ao contrário, ele exaltou alguém que reconheceu os valores espirituais e deu realmente do seu sustento, do que lhe sobrava, do que lhe sustentaria. E aqui, o que eu vejo? O nosso contexto dessa meditação é o discernimento dos valores. Isto é importante demais. Muitas pessoas não vão adiante na obra de Deus porque não discernem valores. Ah, como não, pastor? Se eu tenho uma nota de 100 e tenho uma de 50, eu sei discernir muito bem esses valores. Não é por aí o caminho, não. É julgar entre coisas físicas e coisas espirituais. A Bíblia diz: não andeis por vista, andeis por fé. E aí? Olha como fica complicado. E quando, irmãos, nós estamos assim meditando na Escritura, eu vejo que realmente sempre a seara será grande, e sempre os obreiros serão poucos. Porque tem coisas que realmente soam para mim como difíceis de compreender, e eu digo: Jesus, só a tua misericórdia para eu entender isso. Como que as pessoas vão entender isso se elas estão apenas preocupadas com o seu dia de amanhã? Tem pessoas que para elas o seu sustento, a sua vida é o seu trabalho, é o seu salário. Como que vai entender o valor de ser um obreiro da causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Nunca! Jamais vão entender, jamais vão compreender, porque os obreiros, quando Jesus chama os discípulos junto a si, o que ele falou para aqueles 12? Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Que é isso? Acabou. Sumiram os obreiros da seara. Todo mundo está preocupado com o dia de amanhã. Todo mundo anda tateando, todo mundo anda o seu hoje se prevenindo para o amanhã. Não é assim que funciona? É assim que funciona, mas não é assim que deveria funcionar. Porque Jesus diz assim: olha as aves do céu, olha os lírios do campo. As aves não ajuntam em celeiros, enfim, o vosso Pai Celestial as alimenta. Vocês não valem muito mais do que as aves? E aí, irmão? Qual o seu valor mediante as aves? Aí Jesus diz assim: se Deus as alimenta, não alimentará a vós, homens de pouca, de pequena fé? E eu sempre digo: é tempo de, pelo menos eu,
não ser mais um homem de pouca fé. Não posso. Chega, basta. Amém, irmão? Basta para você também. Mas se a sua preocupação é as coisas naturais, se você não discerne os valores das coisas, vai ficar, não complicado, vai ficar impossível de você alcançar os propósitos que Deus tem para a sua vida. E aqui, todos olharam, e há um historiador que ele faz o filme, e quando esta encenação da viúva vai lá, a viúva vai e coloca 2 moedinhas dentro de um lugar, e aí uma série de murmuradores se levantam e dizem assim: mas que é isso? Só isso? Ela não poderia ter dado mais? Aí Jesus salta assim no meio do povo e diz assim: em verdade vos digo que ela deu mais do que todo mundo, porque vocês deram muito, mas do que sobrava, ela não, ela deu do sustento dela, não tinha sobra. Entende, irmão? Quando a gente diz assim, irmão, dízimo não é o que sobra, não é verdade? Não sei porque o Senhor nos tem dado tanto a falar nesses últimos dias sobre essa questão, mas verdadeiramente, dízimo não é o que sobra. Você não pode pegar o seu salário ou o seu sustento, seja lá o que for, pagar todas as suas contas, passear todos os parques que você projetou, comprar todos os presentes, e quando sobra, sobrou, vou dar o dízimo. Isso não é dízimo, isso é esmola, e Deus não precisa de esmola. Dízimo é quando você pega, tira o que é devido ao Senhor, e o resto você se vira dando o seu jeito todo dia. Esta é a realidade. Você tem que dar o seu jeito com o que sobra na sua mão. Como assim? Deus vai dar um jeito para você. Ele vai te honrar. Você honra a palavra dele e ele te honra. Não é assim que funciona? É assim que funciona. Mas quando as pessoas não discernem os valores, elas preferem se precaver. Nós temos testemunhos de grandes empresários que inverteram. Ao invés de darem 10% e viver com 90%, eles fizeram uma prova diante de Deus e passaram a dar 90% e viver com 10%. E são grandes empresas que existem aí no nosso mercado. Irmãos, aqui, enquanto a multidão olhava e dizia assim: essa viúva aí não tem lógica, é isso que ela traz de oferta para o templo? Enquanto muitos criticavam, Jesus, que tinha o discernimento e sabia reconhecer os reais valores, ele olhou e disse assim: não, a dela é que é a melhor, é a oferta dela que é a melhor, é com a dela que Deus vai fazer milagre. Porque Deus não trabalha com esmola, Deus trabalha com o cumprimento da sua própria palavra. Então, irmãos, não adianta você trazer para Deus o que é bom, belo e agradável diante dos teus olhos. Mas é bom você trazer para Deus aquilo que é agradável diante dos olhos de Deus. Você tem que aprender a olhar as coisas como Deus olharia, discernir os valores como Deus discerniria. Não adianta, hoje eu estou feliz. Por que eu estou feliz? Não, hoje eu estou feliz porque eu consegui um emprego, e hoje o meu dízimo está alto, está gordo, hoje hoje Deus vai ficar feliz comigo, porque eu vou dar R$1.000 de dízimo, hoje eu vou ter uma bênção especial. Por acaso o seu dízimo é para comprar bênção? Por acaso a sua oferta é para comprar Deus? Não está o quê? Não está discernindo os valores. Tem outros que dizem assim: Senhor, eu não tenho nada para te ofertar, mas a minha vida está aqui, põe alguém no meu caminho para eu dizer que Jesus o ama.
valores e valores. Aí, no verso 44, esta viúva, Jesus diz, todos lhe ofertaram do que sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Você entregar do que faz parte do seu sustento é uma atitude de fé, confiança. E é isso que Deus quer, fé e confiança. Nós precisamos discernir os valores. Você vê que, voltando em Mateus, também no capítulo 12, nós vamos encontrar um episódio que esse aqui, irmãos, esse aqui realmente faz uma seleção violenta na seara do Senhor Jesus. Esse aqui eu digo assim, meu Deus, misericórdia. É difícil demais encontrar alguém que passe nesta prova. Mateus 12, 46, diz assim a Escritura: a família de Jesus. Esse episódio é bem conhecido, nós, porém, vamos lê-lo com carinho para que você compreenda. Diz assim: falava ainda Jesus ao povo, eis que sua mãe, seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. O que é mais importante? Os laços carnais ou os laços espirituais? Quantos podem compreender e discernir esses valores? Jesus está dizendo: minha mãe, minha família, são os que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Em outro episódio, Jesus vai dizer assim: aquele que amar pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. O que amar filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. O que amar irmão ou irmã mais do que a mim, não é digno de mim. O que amar qualquer coisa, porque a Escritura vai dizer: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Deus tem que estar em primeiro lugar, e Ele não aceita segundo lugar. Ele é soberano. Se Ele aceitasse segundo lugar, Ele teria que arrancar de sobre si o título de soberano, e Ele não vai fazer isso. Portanto, ou coloquemos Deus em primeiro lugar, ou não teremos Deus. Vai ser ilusão, passeio dentro da igreja. Aqui, irmão, reconhecer esses valores, o serviço a Deus, ele falou o quê? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Isso é servir a Deus. O serviço a Deus está acima da família. E aí eu te pergunto, quantos você conhece que já passaram nesta prova, quando chega a hora de encarar um ministério e tem que escolher em abandonar a família? Por quê? Porque a família não aceita o chamado ministerial, porque a família não vai seguir, porque a família não vai caminhar junto. Quantos você conhece que já passaram nesta prova? Até hoje eu só conheço um. E sabe quantos eu já vi reprovado? Não tenho a conta, não tenho o número para te mostrar. Então, meu irmão, chega a hora que a decisão tem que ser tomada. E quando você tem uma decisão para tomar, você tem que colocar na balança os valores e ver o que pesa mais. Mas os seus valores serão de acordo com o teu conhecimento. Não adianta colocar numa balança para mim um punhado de ouro de um lado e um punhado de chumbo pintado de dourado do outro, que para mim eu vou escolher qualquer coisa.
Eu não conheço nada de ouro. Eu não conheço nada de tinta dourada que pareça ouro. Os meus olhos me trairão, porque o meu conhecimento nesta área não vai funcionar. E no mundo espiritual, existe uma maneira de que os nossos sentimentos nunca consigam nos trair. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. Teu pai que te vê também fala contigo e te recompensa. Quando Deus te dá a direção, você não erra. Mas, mesmo às vezes, Deus dando a direção, você olha para as coisas e não toma a decisão que tem que tomar. Quer ver? Existe lá em Mateus 19, a partir do verso 23, a história de um homem chamado jovem rico. O jovem rico, ele chegou diante de Jesus e ele diz assim, olha o reconhecimento dele, bom mestre. Chamar em Israel alguém de mestre, tinha que ter realmente experiência e conhecimento. Não se dirigia assim a qualquer um em Israel. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna. Ele não estava pedindo um conselho qualquer. Ele estava pedindo uma direção séria. Jesus conversa com ele, ele conversa com Jesus, e por fim Jesus diz assim, tu queres ser perfeito. A Bíblia diz que Jesus o amou. Vai, vende tudo quanto tu tens, dá aos pobres, segue-me e terás um tesouro no céu. Ele reconhecia que Jesus era alguém tão tremendo? Pela pergunta que ele fez, ele reconhecia, mas veja bem, os valores dele foram discernidos? O que ele valorizou? O tesouro que Jesus disse que tinha no céu? Ou o que ele já tinha conquistado na terra? Ele não discerniu que o tesouro que Jesus o daria no céu, ele teria eternamente. E o que ele tinha na terra seria passageiro. Quando a idade chegasse, seja lá como for, ele iria morrer e iria partir desta terra. E nesta hora eu pergunto, Jesus Cristo disse assim, trabalhai pelo que permanece para a vida eterna. Pelo que você tem trabalhado, irmão? Esta é a grande indagação. Muita gente diz assim, Deus se manifesta na minha vida. Aí Deus diz assim, me dá a tua vida. Deus, faz a tua obra na minha vida. Deixa eu fazer, me abre as portas. Deus, eu quero ser teu servo. Então vem me servir. Não podeis servir a dois senhores ao mesmo tempo. Irmão, o que nós precisamos é discernir valores. E Paulo chega ao ponto de dizer assim, aquele que milita a boa milícia não se embaraça com as coisas do mundo. Eu não estou dizendo que você não vai trabalhar, eu não disse isso em nenhum momento. Eu não estou dizendo que você não vai cuidar de uma série de coisas que são necessárias se cuidar no dia a dia. Não é isso que eu estou falando. Não é esse o contexto, não é de largar tudo que nem um louco, não é isso que estamos falando. Eu estou falando de discernir valores, momentos cruciais em que você tem que tomar uma decisão. O que você vai renunciar, vai deixar para trás e que caminho você vai trilhar. É disso que eu estou falando. Como o jovem rico, como aquele que chega diante de Jesus, bom mestre, te seguirei para onde quer que tu fores. Aí Jesus falou assim para ele, olha, a raposa tem seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Cadê ele? Para onde ele foi? Ninguém viu mais ele. O que você prefere? Pegar sol e chuva seguindo Jesus ou morar numa bela mansão sem Jesus? A Escritura diz que vale mais um dia nos teus átrios do que em outras partes 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da iniquidade. Isto é discernimento de valores.
E se você não discerne valores, você não vai ter crescimento no reino de Deus, no mundo espiritual. Não tem nada te aguardando, irmão. Você vai viver de migalhas tanto nesta terra, e sabe-se lá se vai conseguir entrar neste céu maravilhoso. Quando chega a hora de um ministério, no ministério, meu irmão, antecedendo ao chamado ministerial, sempre existe uma renúncia. E ministério é coisa grande ou pequena? É tremenda, é imensurável. Ministério é uma coisa que não se pode medir. Então a renúncia que antecede também, irmão, vai ser grande. E aqui não tem ilusão, porque o nosso objetivo é formar obreiros, obreiros de valor. Não é vivendo um evangelho mamão com açúcar que você vai chegar a parte alguma, você não vai. Então, aqui, na questão da família, ele diz, estendendo a mão para os discípulos, disse, qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Você quer que Deus se manifeste na sua vida? Você quer, eu quero. Você quer que Deus revele a glória dele a você? Você quer e eu quero. Mas o que nós estamos vendo na Escritura nesta noite? Que tem renúncia. E não adianta nós querermos brincar com Jesus. Amém, meu irmão? Nós queremos levar uma vida séria com esse Deus. Não adianta nós ficarmos de piadinha de servir Jesus, porque os anos vão passar. Só esse ministério já tem alguns anos de existência. E nesse tempo aqui nós já temos visto muitos chegarem e não permanecer. Outros saem até criticando, dizendo, não, só se prega a palavra dura, só se prega a renúncia. Outros não quiseram ficar aqui e saíram falando, não, lá não, a igreja lá é muito forte, eu prefiro uma igreja mais calminha, e citou algumas igrejas que são calminhas. Você acha que os paralíticos vão andar com um evangelhozinho barato? Você acha que os mortos vão ressuscitar porque eu digo que a Bíblia é a palavra de Deus somente? É só por isso? Até padres que servem a Satanás dizem isso. Até pessoas por aí que servem ao diabo estão dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Você acha que realmente as enfermidades vão ser banidas das nossas vidas por completo com um evangelhozinho simples? O que você espera? Você acha que Deus está preocupado em que você meta a mão no bolso e puxe um monte de nota? Que valores você está discernindo? O que você espera receber de Deus? Nesta oportunidade, se Deus chegasse para nós e dissesse, como disse para Salomão, pede-me o que tu quiseres, o que será que nós pediríamos? O que passou pela sua cabeça nesta hora? Se passou pela sua cabeça pedir qualquer coisa material, meu irmão, acredite, você ainda não está discernindo valores. Mas se passou pela sua cabeça pedir coisas espirituais, aí sim. O que conquista uma alma não é o dinheiro, não são as riquezas. Ninguém se converte por ouro nem por prata, mas se converte quando a sabedoria de Deus flui nos lábios de outras pessoas. As pessoas são impactadas pelo mover de Deus. Então, o que nós temos discernido como valores? O que é mais importante para mim? É comer do melhor desta terra? Ou não, ainda que eu dia a dia como o meu feijão com arroz, mas quando eu abro a boca eu sempre vejo corações se renderem a Cristo. Glória, aleluia! O que
O que eu discerno como valores, as coisas dessa terra? Será que eu sou aquela pessoa que digo assim, Deus, me dá uma vida com muita saúde para eu viver 80, 90, 100 anos? Senhor, Moisés tinha 120 anos, deixa eu viver 120 anos que nem Moisés, porque os meus valores estão neste mundo, então eu quero viver nele. Mas se eu tenho outros valores, eu direi como Paulo, para mim, o morrer é lucro e viver é Cristo. O ideal para mim era partir, mas eu fico só por aqueles que ainda precisam ouvir do Evangelho. Se eu realmente tenho valores espirituais, eu terei a mesma declaração de João, quando ele contempla todas as coisas em Apocalipse, o que é que ele diz? Maranata, ora vem Senhor Jesus. E você, quais são os seus valores? Meu irmão, a minha sede de partir deste mundo, só Deus sabe. Mas esse mundo ainda atrai alguns crentes. Tem crentes que ainda são atraídos por este mundo. Sabe por quê? Porque os valores dele estão neste mundo. Mas não, o nosso valor tem que estar na cidade cujo artífice e construtor é Deus. A minha sede de partir deste mundo, ela é tremenda. Eu só não faço uma oração pedindo para Deus me tirar dessa terra, porque eu sei que Ele tem um propósito. Não é um propósito na minha vida, é um propósito na vida dos outros que dependem de mim. Por causa do ministério que eu alcancei e outros não conseguem alcançar. Então, meu irmão, olha os valores que Deus apresenta. Quem amar pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem amar filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Que coisa terrível. Irmão, presta bem atenção agora. Vai chegar um dia na sua vida que você vai ter que fazer uma escolha. Certa vez eu encontrei uma irmã de uma igreja tradicional e ela dizia assim para mim: não, para mim Jesus está acima do meu marido, acima do meu filho, acima de toda a minha família. E eu disse para ela o seguinte: eu quero ver isso o dia que você tiver que fazer a escolha, não adianta me dizer agora. No dia que você tiver que fazer a escolha, aí eu quero ver se isso é verdade. Agora não me interessa você dizer. Amém, meu irmão? Está tudo bem na sua vida? Deus está em primeiro lugar para você? Guarda isso para você. Você vai mostrar isso e demonstrar isso no dia que for preciso tomar a decisão. Amém? É aí que nós vamos ver se realmente nós discernimos os valores espirituais acima dos valores naturais. Lembra da parábola dos talentos? Deus repartiu, diz a Bíblia, cada um segundo a sua própria capacidade. A um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1. Aquele 1 teve um zelo complicado pelo aquele talento e enterrou o talento. Quando ele enterrou, umzinho, o que será que ele pensou? Ele não discerniu o valor daquilo que ele houvera recebido do seu Senhor. Muito simples. Se ele olhasse para a mão dele com 1 talento e olhasse para a mão do outro com 2 e do outro com 5, o que ele ia imaginar? Ele recebeu muito pouco, que o Senhor não estava fazendo muito caso daquele talento. Aí ele foi lá, fez um buraco e enterrou o talento. Porém, quando o Senhor veio cobrar, o Senhor não cobrou duramente e disse: arranca o talento dele e dá ao que tem 5. E este servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente. Aos olhos do homem, aquele talento não era nada, ele não discerniu, mas aos olhos de Deus foi o bastante para lançá-lo no inferno. Você discerne valores? Nesta noite, que a nossa oração seja: Deus,
faz as escamas caírem dos meus olhos. Eu quero enxergar como tu enxergas. Eu quero julgar como tu julgas. Eu quero observar os fatos como tu observas os fatos. Se não, irmão, se eu quiser seguir a um Cristo espiritual com passos carnais, eu não vou a parte alguma. O que é mais importante? Viver ou morrer? O que é mais importante? Comer ou ficar com fome? O que é mais importante? Ir ao banquete ou ir à casa do luto? Pelo menos Salomão inverte essas coisas nos seus provérbios e diz assim, ó, é melhor ir à casa do luto do que à casa do banquete, porque ali na casa do luto se vê o fim de todo homem. As pessoas só estão acostumadas só com festa. E o luto? Todo mundo se prepara para a vida, mas o mais importante é se preparar para a morte. Nós precisamos discernir valores. Todo mundo se prepara para a vida? Se prepara. Eu preciso de um bom emprego, eu preciso de uma boa roupa, eu preciso disso, preciso daquilo, eu preciso de um bom plano de saúde, eu estou me preparando para a vida. Todo mundo pensa na vida. Mas o mais importante é se preparar para a morte. Porque a morte, neste mundo, é que abre a porta da eternidade. E ali é que nós veremos quem é quem. Amém, meu irmão? Encerramos assim. Que Deus nos dê graça para discernirmos os valores reais, porque vai chegar a hora de nós tomarmos decisões. E se eu considero que algo X é mais importante que o Y, eu vou optar pelo X. Mas se o meu discernimento de valores estiver complicado, eu errei, e aí eu acabo com a minha vida. Para você chegar a um ministério, um dia, como algumas pessoas vêm conversar comigo, e me vêm pregando, e vem um monte de coisa, e acham que tudo foi assim, trem da alegria, brincando de evangelho, não entendem nada. E aí eu paro e começo a contar para as pessoas, senta aí um pouquinho. Aí eu começo a mostrar, começo a dizer para elas que eu já chorei no meio-fio, no meio da rua. Começo a dizer para elas que eu já meti a mão no bolso sem ter um centavo, mas puxava a receita de 4 remédios do meu filho. Começo a mostrar que eu já fui chamado de vagabundo, já fui chamado de um monte de coisa. Eu começo a dizer para a pessoa um monte de coisa. Eu já fui acusado disso, acusado daquilo outro, e a pessoa começa com os olhos esbugalhados. E aí, começam a ver que as coisas não são tão simples quanto parece. E a pessoa entende, porque hoje eu estou aqui, é porque lá atrás existiram decisões que eu tive que tomar, e pela minha consideração de valores, eu escolhi sempre o certo, senão não teria chegado aqui. Contigo, irmão, vai acontecer a mesma coisa. Quer ver como vai? Quem aí quer um ministério? Quem aí quer ser um instrumento nas mãos de Deus? Quem aí quer ter as mãos ungidas para curar os enfermos e expulsar os demônios? Quem aí quer ver a glória de Deus na sua vida? Todo mundo diz que sim, e eu estou te dizendo, você vai ter que entender, discernir valores, porque se você tomar a decisão errada, tu vai ficar só no querer. Entendeu, irmão? Esta palavra é para isso, para que você se prepare. E outra coisa que Paulo diz, e Eclesiastes 12 também diz, na sua vida virá o dia mau. Está escrito isso, não está? Prepara-te para o dia mau. Se ele ainda não passou na sua vida, ele vai passar. E é aí que você vai ter que estar preparado. E esta palavra hoje está te preparando para o dia mau. Segura essa semente, não deixa ela cair. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.